Meus queridos e minhas queridas, tubarões brancos da África do Sul, vem com o papai, agora se liga. Dentro de isomeria espacial, vamos conversar um pouquinho sobre isomeria óptica. Atenção, galera. Algumas referências interessantes são as seguintes. Para você identificar experimentalmente se o seu composto orgânico ele tem atividade óptica, se ele é opticamente ativo, você precisa de um polarímetro, ou seja, de luz polarizada, que é aquela que vibra em uma única direção, e você vai incidir esse feixe de luz polarizada no seu composto. Se essa substância é capaz de desviar essa luz polarizada, ela é opticamente ativa. Se esse desvio é para a direita, você vai ter o isômero chamado de dextrógiro, que é o isômero positivo. Se se desvia para a esquerda, você vai ter o isômero levógiro, que é o isômero negativo. Tudo bem? Dextrógiro e levógiro. Isômeros ópticos, eles têm propriedades químicas muito semelhantes, físicas muito semelhantes. A diferença vai estar somente no desvio da luz polarizada. E isso, por exemplo, vai influenciar quase sempre as propriedades biológicas dos seus isômeros como um todo. Belezinha? Me falaram que você vai ter uma excelente surpresa se você olhar no final desse vídeo a descrição. Tchau, tchau. A primeira possibilidade que temos a primeira condição, obviamente, é a presença ou não do que a gente chama de carbono assimétrico, ou então carbono quiral na sua molécula em questão. O carbono quiral, ele tem que ser um composto que faz 4 ligações químicas, né? Obviamente, né? Simples. Os seus ligantes, todos devem ser diferentes um em relação ao outro. Carbono assimétrico possui os 4 grupos ligantes diferentes. Por exemplo, olha, eu tenho aqui um exemplo, né? O que eu fiz? Isômeros, a princípio, ópticos, dentro dessa primeira condição, não possuem imagens sobreponíveis. É como se você tivesse um conjunto de objeto e imagem. Você não vai ter um encaixe. São substâncias muito semelhantes, mas são substâncias diferentes, correto? Por exemplo, vamos satisfazer a condição. Esse aqui é um carbono quiral, da mesma forma que esse. Por quê? Eu indiquei ele com asterisco, né? Esse grupo ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Eu tenho aqui um par que eu chamo de enanciômero ou enantiômero. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, o isômero dextrógiro e aqui o isômero levógiro. São compostos diferentes. Ah, Garcia, mas o que são enanciômeros? Atenção! Enanciômeros eu tenho aqui um par de isômeros que eles desviam a luz polarizada com o mesmo ângulo, belezinha? Mas para sentidos opostos, para sentidos diferentes. Um ângulo vai para a esquerda, o outro para a direita. Quando isso acontece, você tem o que a gente chama de enanciômero. Belezinha? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.